Marcelo. E aí, Maurício? Como é que tá? Tudo bem, cara? Tudo certo, tudo bem. Tava fazendo uma introdução aqui, explicando um pouco para o pessoal sobre a Bom Princípio, alguns detalhes sobre como nos conhecemos, mas agora vamos falar Ah, que, um pouquinho mais, né? que bacana, cara. Que legal mesmo. Tô vendo que a Helena tá aí. A Helena me acompanha nas redes também. Oi, Helena. Prazer aí tá te vendo aqui na live. A Helena disse que ia estar com a gente aí. Que beleza. Bacana. Que Ah, bom, cara. Tava primeiro, realmente, tava realmente lembrando hoje de como a gente se conheceu lá com o Alexandre Garcia, né? Aquele treinamento, aquele curso que a gente fez lá, muito bacana, por sinal, né? Que pra mim me ajudou bastante, cara. nossa, foi Não sei. muito legal. Tava lembrando também hoje, a gente teve uma turma bem bacana, né? E o Garcia é espetacular, né? Até a minha primeira ideia era tentar reunir você e o Garcia junto, né? Mas a agenda dele também é bem apertada e ele começou a dar aula agora, está cobrindo a vaga de um professor que passou mal, então não consegui. Mas um está aqui, né? O Marcelo, então. E primeiro tá agradecer, Marcelo, pela tua disponibilidade. Eu estou muito feliz mesmo de estar nesse bate-papo hoje contigo. Tu sabe que tu é uma referência aí. Eu já te falei isso há um bom tempo. Admiro muito o teu trabalho. Então, quando eu pensei em te convidar, eu sempre penso também nas pessoas que estão acompanhando, né? Como elas podem aprender um pouco mais sobre. A gente está falando aqui sobre assuntos de marketing, né? E na introdução eu falei isso para o pessoal. Sabe quando tu olha para uma marca e tu vê diferença, tu vê uma transformação? É isso aí que eu sempre vejo quando eu sei que tu tá no gerenciando essa marca. Então, desde antes já te acompanhava, né, na outra empresa e a Bom Princípio, né, quando tu entrou, eu comecei a olhar assim a mudança e eu falava, cara, que coisa legal, né? Todo mundo tá num propósito, todo mundo. Como que o marketing conseguiu fazer isso dentro da empresa? Porque eu sei que não é uma coisa fácil, né? Nas minhas consultorias, por exemplo, até todo mundo entender o contexto, tu conseguir reunir todo mundo no mesmo propósito, é uma coisa muito difícil. Mas hoje a gente vai aprender um pouco contigo, então. Então, eu vou deixar aberto aí para ti também se apresentar, se tu quiser falar algumas coisas, e para a gente entrar depois no assunto. Ah, legal. Primeiramente, assim, né, Maurício, obrigado pelo convite, cara. Sempre que tu me aciona aí pra gente bater um papo, eu fico muito feliz. E receber o convite para estar batendo um papo aqui ao vivo contigo e com as pessoas que te acompanham também, porque provavelmente muitas das pessoas que vão estar aqui são as pessoas que te acompanham, porque é o trabalho que você vem fazendo, né, junto com elas, e claro, acaba se tornando referência, né? Então, obrigado mais uma vez pelo convite. E, cara, sempre que quiser, tá? Tô aqui na empresa ainda, tô no Bom Princípio. O Alexandre, que é o nosso diretor-presidente, saiu agora há pouco daqui. E eu disse, Alexandre, posso ficar para fazer daqui a live, porque né, a gente está em fechamento de dia e tal. Eu disse, cara, fica aí sim, com certeza. A empresa é aberta para esses momentos, assim, né? O Alexandre, ele oportuniza muito para a gente poder fazer isso. Então, sempre que tu quiser, Maurício, bater um papo comigo, ou se tu quiser falar com outras pessoas aqui da empresa, se tu quiser vir conhecer a Bom Princípio, tá? Opa, Ah, vou, hein? saiba que as portas estão abertas e, cara, para a gente receber pessoas aqui, clientes, comunidade, parceiros mesmo, é um grande prazer sempre, porque a gente gosta de contar a história desse lugar todo aqui, né? Que a gente chama aí de a fantástica fábrica de sabores e emoções, né? Porque isso está dentro do nosso propósito, está dentro daquilo que a gente faz todos os dias aqui. Eu tenho aí uma experiência que passa pela área de TI, marketing, gente, né? E agora mais focado na parte de gestão estratégica. Ou seja, a gente vai encaixando, ao longo da vida, a gente vai encaixando as peças, né, Maurício? Aham. E sempre tem algo a mais para a gente descobrir como fazer
para que a gente consiga realizar aquilo que o negócio deseja, aquilo. Eu sempre digo assim, nós como profissionais, né, a gente está vivendo histórias que não foram criadas por nós, né? A Bom Princípio, ela não foi criada por mim, não é um desejo meu ter essa empresa, né, colocar essa empresa no mercado. Ela vem de uma história de outros empreendedores. Eles fizeram isso acontecer. E eu estou aqui fazendo parte disso, né? Então, primeira coisa que eu sempre procuro fazer, né? Como profissional, e talvez a área de TI tenha me trazido muito isso, né? É um olhar analítico. Pensar de forma analítica sobre as coisas, analisar, né? O contexto todo de um negócio, da onde ele veio, quem são as pessoas que tocam, por que ela faz o que ela faz. Esses questionamentos vêm muito da área de TI, né, onde a gente tinha que, para desenvolver os códigos, né, a gente precisava questionar muito as pessoas que queriam as coisas. Então, a gente acaba desenvolvendo muito isso dentro da área de TI, que é o pensamento analítico, né? E a visão de resultado, ela vem ao longo do tempo, né? Porque tudo que a gente questiona para ter chegar num objetivo, a gente precisa visualizar o resultado que vai ter. Então, eu digo que a minha carreira é uma carreira muito fluida, né? Porque as pessoas dizem, cara, como é que um cara com formação na área de TI vai chegar numa área de marketing e depois gente e na área estratégica? Como é que é isso, né? Mas eu sempre digo que é muito no desejo do profissional de atender às demandas de um negócio, mas acima de tudo, querer fazer com que aquela história que a gente está fazendo parte agora dê certo, gere resultados, faça pessoas felizes e principalmente os consumidores, né? Os consumidores do produto, do serviço, aquelas pessoas que se conectam com a marca, né? A gente tem que ter um olhar muito forte para eles. E aí, cara, a gente vai fazendo tudo que vem pela frente, né? Sim. Tu vai pegando, tu sabe bem disso, tu deve ver isso no teu dia a dia, né? Vai pegando, desdobrando e fazendo as coisas acontecerem, né? Então a minha carreira é muito nesse viés, assim, é uma carreira muito fluida, e eu gosto, quem me conhece sabe que eu gosto de servir mesmo, gosto de atender, gosto de oportunizar para as pessoas um pensamento diferente sobre aquilo que elas estão desejando, e aí acaba que eu estou aqui, batendo esse papo contigo, né, mas muito feliz por poder ter hoje a oportunidade de estar numa empresa como a Bom Princípio, que cresce a cada ano, e a gente, como profissional de marketing, podendo ajudar essa empresa a ser cada vez mais vista aí por todos. E eu fico feliz de saber que tu viu a Bom Princípio eu não digo mudando, né, mas evoluindo, né, porque Formando, né? o nosso trabalho de marketing aqui foi muito de trazer aquilo que é a essência para ser mais vista, né. Então, se tu quiser também comentar algumas coisas que tu Claro, viu a respeito da Bom Princípio, a gente vai trocando uma ideia aí de claro. como é que a gente faz, Hum, né, esses uhum. movimentos. Tu falou duas coisas agora que me chamou muita atenção. A primeira é sobre o Alexandre, se eu não me engano, né? É Alexandre, né? Então, Sim, Alexandre Ledor. é, co- co- a, a importância de ter um dono que acredita no projeto, que aí a coisa flui, né? A gente tem, nós da área nós que somos da área de marketing, a gente sabe da importância disso, ter um líder que acredita nisso, porque senão toda hora está sendo questionado, né? Então é complicado. Mas o que mais me chama a atenção, assim, que eu gostaria que tu contasse para nós alguns detalhes, e aí tu falou sobre histórias, né? Sobre trazer a essência do Bom Princípio, sobre o porquê cada um fundou essa empresa e tudo mais. E eu percebo que, às vezes, também, quando a gente chega nas empresas, tem muita coisa que é da essência da marca, que são histórias que são contadas às vezes só no corredor, né? Ou o dono, tu senta lá com ele e te conta, cara, comecei assim, dessa forma, por isso que eu comecei. E isso sempre, normalmente está perdido. E quando tu consegue trazer isso para a comunicação, cara, parece que a empresa toda olha para aquilo e pensa, poxa, realmente, né? Olha só, essa aí é a nossa empresa. E nos teus trabalhos eu vejo muito isso. Aí, na Bom Princípio, eu comecei a acompanhar, e aí tá. Aí de uma hora para outra, galera engajada, propósito, Bom Princípio contando histórias, né? Questão dos sabores, de estar na mesa. Eu falei, cara, é o trabalho do Marcelo, né? Isso aí é sensacional, né, cara?
Como é que, É, como é que faz isso, né? Até para a gente poder compartilhar com o pessoal, porque tem no meio disso tem uma dificuldade muito grande, né? Que é pessoas, né? Que é uma área hoje que tu atua também. E não é fácil tu engajar as pessoas para esse propósito, porque, ok, tu pode estar todas as pessoas, né? Tu pode falar até melhor que eu sobre isso, todas as pessoas engajadas, mas também as pessoas têm o próprio propósito, né? Então é uma mistura assim, né? Bem difícil de interpretar e saber lidar, né? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, sabe? Sobre toda essa essência e sobre como chegar até esse ponto. não é nada fácil, né, Maurício? Porque tu sinalizou coisas aí que são realmente desafiadoras, eu diria, né? É, trabalhar marca, propósito, conectar as pessoas com isso, é muito de trazer para as pessoas a importância daquele lugar onde elas trabalham, por que aquela empresa existe, né? A história que tem por trás dela. E quando eu comecei aqui na Bom Princípio, isso foi em outubro de 2018. Eu saí do grupo K1, que eu fiquei lá por quase 20 anos, e vim para Bom Princípio, né, para desenvolver a área de marketing aqui, estruturar a área de marketing, né. Na época, a Bom Princípio tinha uma área mais voltada ao merchandising, que atuava muito no PDV, fazendo gestão de promotores, repositores, né, mais nesse viés, né, uma parte que é do marketing também, né, mais relacionada ao trade marketing, né. E aí vim para cá para desenvolver a parte do marketing com a sua essência, né, o que é o marketing. E aí vim estruturar isso aqui, e aí sim procurei levantar pelo menos no início os três principais pilares do marketing, que eu diria, quando a gente tem marketing estruturado dentro de um negócio, né, que é o design, a comunicação e a publicidade, né? Se a gente conseguir estruturar esses três pilares, a gente começa a dar corpo para uma comunicação e um posicionamento mais adequado, né? Uma linha de comunicação com o visual que seja uma linguagem constante, né? Que não seja aquela coisa que uma hora alguém coloca a marca em cima, outra hora a pessoa coloca embaixo, uma hora a marca é verde, outra hora ela é amarela, enfim. Então a gente começa a criar dentro do design uma comunicação mais contínua e isso vai reforçando a marca. Então esses três pilares para mim foram o início da coisa dentro da Bom Princípio, né? Mas tem um momento dentro da Bom Princípio que eu acho muito legal. Eu estava aqui há 2 semanas e a gente fez a primeira reunião, assim, alinhando direção, comercial, marketing, né? Juntamos algumas pessoas. E eu lembro que naquela reunião eu fiz aquelas perguntas tradicionais da galera do marketing, né? Quando está começando um trabalho com uma marca, uma empresa, né? Que é questionar quem são os concorrentes, né? O mercado de atuação e tal. E aí eu perguntei para a galera, né? E aí, pessoal, quem são os nossos concorrentes, né? E aí a resposta que veio para mim foi, Marcelo, depende. Eu disse, bom, como assim depende, né? Ah, Marcelo, se for na chimia, nós temos a concorrência de tal marca. Se for no creme de avelã, nós temos aquela outra marca famosa. Se for no pepino, nós temos essa outra marca aqui. Se for nas pastas de fruta, nós temos essa outra marca. Se for no doce de leite, tem aquela outra marca famosa também. E, cara, eu fui listando as marcas. No final, deu uma lista com 27 marcas diferentes, concorrentes diferentes. E aí eu olhei para aquilo tudo e disse, caramba, 27 concorrentes, né? E ele disse, mas em diferentes produtos, tá? Eu disse, beleza. Tá, vamos olhar para os 27 clientes agora e vamos ver qual desses 27 concorrentes, né? Desses 27 concorrentes, qual deles tem 27 concorrentes ou mais, né? E aí a marca de doce de leite não tinha outros concorrentes no pepino, por exemplo. A marca de creme de avelã não tinha outros concorrentes na linha de geleia, por exemplo. E aí a gente foi vendo que os nossos concorrentes, eles não tinham concorrentes como a gente. E aí eu trouxe para eles um olhar de, bom, então será que a gente tem concorrente mesmo? Será que a Bom Princípio
princípio, ela não é uma empresa que tem um potencial completamente diferente no mercado que ela atua? Será que nós não somos muito mais polivalentes do que a gente está vendo ou pensando? Porque muitas vezes a gente olha para um concorrente que é muito maior que a gente num segmento, mas a gente atua em outros tantos. E aí eles começaram a pensar, cara, a gente não estava olhando para esse viés, né? Porque a Bom Princípio ela está presente em muitos lugares dentro do supermercado. A gente fala dos corredores, né? Se passar num corredor dos matinais, tu vai ver a Bom Princípio. Se tu passar no corredor da carne, tu vai ver a Bom Princípio. Se passar na padaria, vai ver a Bom Princípio. E os outros concorrentes não estão nesses corredores todos, né? Então a gente tem um viés diferente de atuação. E aí eu comecei a ver que eles tinham um olhar para a empresa, por estarem dentro do negócio, não tão grande quanto nós que olhávamos a Bom Princípio de fora, né? Então a gente via a Bom Princípio de fora de um jeito diferente. E aí eu entendi que o primeiro passo era fazer as pessoas dentro do negócio se conectarem com o negócio. Elas entenderem o tamanho, o potencial e verem o quanto valor tinha naquilo que elas estavam fazendo. Porque quando uma empresa, Maurício, começa pequena, que a história da Bom Princípio é assim, é uma história rica de empreendedorismo mesmo, né? O Jandir Lunks, o Alexandre Ledur e o seu Beno Lunks, os três, eles constituíram a empresa no início de 1996, fazendo chimia de forma artesanal, cara. Era pegar o tacho ali, ó, e chimia embaixo do fogo, assim, cara. Era de forma bem artesanal mesmo, né? E começaram fazendo 5 sabores de chimia, né? Que hoje a gente tem a chimia da Bom Princípio em 13 sabores, mas na época eles faziam 5 sabores só. E começaram assim, os 3 faziam, produziam, embalavam e saíam para vender, né? De forma muito empreendedora. E quando começa assim, tu vai trazendo as pessoas e elas vão se conectando com um negócio muito pequeno e o negócio se torna grande, mas elas continuam com aquele olhar de que começou pequeno, sabe? Sim. E aí desenvolver essa visão de grandiosidade para o entendimento do negócio foi o primeiro passo, assim, porque eles eram grandes, só não se viam como as pessoas dentro do negócio, né? E aí a gente começou nesse trabalho de fazer as pessoas entenderem o tamanho do negócio, a atuação, a gente começou a fazer cálculos, mas o marketing é muito matemarketing, né? Matemática dos resultados, do posicionamento, a gente precisa ter isso dentro do marketing, né? Muita matemática. E fazendo cálculos, a gente chegou a uma conclusão, cara, de que o volume de produção da Bom Princípio hoje, ela tem um potencial de atender 4 milhões de pessoas todos os meses, cara. Isso não é pouco. Tá louco. 4 milhões de pessoas consumindo os nossos produtos todos os meses, cara. Isso é muito volume de gente sendo atendida pelos nossos produtos. E a gente começou a fazer esse trabalho, né? Mostrar volume, mostrar o quão grande era o negócio. E aí a gente, nesse viés, mas então por que a gente faz tudo isso, né? A gente tem um portfólio com quase 600 produtos diferentes, Maurício. Então desde a chimia que eu mostrei antes, passando pelo creme de avelã zero açúcar, um produto que a gente trouxe para o mercado de forma pioneira também. Então por que a gente faz tantos itens diferentes, né? E aí vem aquela coisa de questionar por que a gente faz o que faz, e aí vem a descoberta do propósito, né? Porque propósito, tu deve sacar isso também, né? Propósito a gente não cria, né? Propósito a gente descobre. Propósito, ele não pode ser uma frase dos caras do marketing, né? Propósito tem que ser a essência do negócio, né? Provavelmente alguma pessoa já deve ter te pedido assim, cara, aqui na minha empresa eu preciso criar um propósito. Já pediram isso para ti, Maurício? Meu Deus, e esse assunto, nossa, né? Tu sabe que eu vi, só fazer um linkzinho do que tu falou agora, cara, já vi muita coisa sobre isso, né? Todo mundo deve ter visto porque, né, é do link patrocinado, é de tudo. E o que mais fez sentido para mim foi a frase que tu falou agora. Se descobre o propósito, né? Não é uma coisa que tu vai escrever ali, é uma coisa que tu vai descobrir, né? Não, tu não pode pegar algo que, por exemplo, sei lá, ESG, que está muito em vogue agora, né? Se fala muito ESG e tal, e trazer isso para dentro do teu propósito. Meu propósito é atender todas as
as orientações que a ESG vem trazendo. Cara, se teu negócio existe há mais de 30 anos, cara, não se falava em ESG lá atrás. Então, o negócio, a essência do teu negócio, não está conectado com algo que tão contemporâneo, assim, tão de agora, tão recente. Então, tu tem que olhar lá atrás e entender por que tu começou o teu negócio. Mas isso só vai descobrir para frente, porque tu tem que ir andando. E eu gosto muito de uma frase que a Sheila Sampaio, que é professora também, tem uma conexão bacana com a gente aí. A Sheila ela diz uma frase que é muito legal, assim, o propósito está na segunda página, não na primeira. Propósito a gente só vai entender depois que a gente está fazendo as coisas, que a gente está em movimento, e aí a gente vai poder entender por que a gente faz o que faz. Começar com um propósito pode te trazer muitos problemas, porque talvez não é a tua essência fazer aquilo que estão dizendo que é legal fazer, mas tu tem essência muito legal naquilo que tu quer fazer. Então começa a fazer, e aí depois tu vai entender por que tu faz o que faz. E o propósito da Bom Princípio a gente descobriu em 2018, num trabalho feito junto com a Helena Brochado. A Helena Brochado faz uns trabalhos legais aí com o Alexandre Garcia também. Você deve ter visto alguma coisa dela já também, Provavelmente né? sim. E aí com a Helena a gente fez um trabalho de um dia inteiro, a gente juntou a direção, gerentes, supervisores, coordenadores de fábrica, produção, todas as áreas, assim. A gente levou, acho que eram mais de 40 pessoas, para passar um dia inteiro, para que juntos eles descobrissem o propósito da empresa, né? E olha que legal é isso, porque não é um propósito de gabinete, né? Não é decidido, e esse é o nosso propósito, só com talvez o alto escalão de um negócio. É trazer todo mundo, é quem está no dia a dia, sabe? Porque é no dia a dia de fábrica que a galera vai ter dificuldade. Talvez tu criar um propósito bonito pode não fazer sentido para esse pessoal que está no dia a dia fazendo a coisa acontecer, né? E aí foi feito um trabalho de um dia inteiro, das pessoas entendendo a empresa, entendendo a história, conectando com os produtos. E aí a gente olhou assim, cara, a gente faz mais de 500 itens diferentes, né? Quase 600 produtos é o nosso portfólio hoje. São produtos que estão presentes em todos os momentos da vida das pessoas, desde que elas acordam, né? E elas pegam um doce de leite para comer com pão junto com o café da manhã, né? Então é desde quando elas acordam, passando pelo almoço, que a gente tem as geleias gourmet, as conservas para saladas, a gente tem os produtos para o chá da tarde, para o happy hour, que vai entrar aí as azeitonas para aquele o ovo de codorna para aquele picadinho junto com a cerveja, enfim, o happy hour, né? Na janta, na sobremesa da janta, no aniversário de festinha de criança, que vai ter o brigadeiro. Cara, vai ter até aquele produto que tu acorda no meio da madrugada e vai querer dar uma colherada, sabe? Aquela coisa assim para matar a fome. Acordei de madrugada, quero comer alguma coisa gostosa. Tem Cara, muito, abre, né? saca? Então a gente viu, cara, nós temos produtos para todos os momentos da vida das pessoas. É por isso que a gente tem um portfólio tão grande. Porque quando os caras aqui montaram um negócio, eles começaram a criar produtos para atender demandas de quando as pessoas estivessem à mesa, reunidas em família, comemorando, realizando algo que elas achavam que era importante para a sua vida. A empresa queria estar presente nos momentos valiosos da vida das pessoas. Esse é o nosso porquê de fazer tudo que a gente faz. Então agora vamos escrever isso, vamos trazer isso para o entendimento das pessoas, né? E aí saiu a frase que a gente descobriu lá atrás, que é levar soluções em alimentos saborosos para todos os momentos da sua vida. Ou seja, pensou em comer alguma coisa, vai montar uma festa, vai desenvolver um negócio, porque a gente tem produtos para empresas também, para o food service, pode pensar que é Bom Princípio a tua parceira para fazer momentos realmente de muito sabor e valor, né? Gerar nas pessoas essas boas emoções. E é por isso que a gente faz o que a gente faz. E aí fez todo sentido das pessoas entenderem, caramba, agora eu sei porque que eu tenho que fazer tanto setup de máquina para produzir tantos produtos diferentes, porque fazer setup de máquina faz com que a gente tenha uma produção que não seja tão rápida, né? Porque é mais legal fazer um produto só, como a concorrência faz em algumas linhas, né?
Mas aqui não, aqui a gente tem que fazer setup de máquina para atender toda a demanda de todos os produtos. Mas a gente quer isso, a gente quer estar presente em todos os momentos. Por isso as pessoas começam a entender aonde elas trabalham e por que que elas fazem o que fazem. Aí se descobre o propósito, Maurício. Ah, muito bom. Sabe que na semana passada eu estava conversando com o pessoal da Redantex, que é uma empresa bem inovadora aqui da região também, e nós estávamos comentando sobre isso, né? Sobre, além do propósito das pessoas que estão dentro da empresa saber o porquê desse produto, tu falou uma coisa lá da ponta também, né? Esse produto tá lá na mesa da pessoa que acordou de manhã e tudo mais. Então, cara, e é um negócio que ele fica esquecido, porque tu tá no dia a dia, tu tá na operação, né? A empresa toda, a gente sabe como que é a indústria, né? Eu trabalhei em indústria também, então, aquela loucura, produz, fatura. Então, tu ter isso claro claro, tu continuar a lembrar, fortalecer isso, né? Para toda a equipe, faz uma diferença muito grande. Porque aí tu continua com aquela lembrança ali na hora de desempenhar. E uma coisa que tu falou agora, bem no começo, que eu acho que é muito importante, que a questão essas perguntas iniciais, elas fazem muita diferença, né? Quando a gente chega na empresa, né? Olha só, como abriu um leque de coisas quando tu chegou e fez a pergunta sobre os concorrentes, né? Que às vezes tu chega e o pessoal fala, não tenho concorrente, ou não quero olhar para os concorrentes. Então, cara, como clareou muita coisa a hora que vocês conseguiram entender que em alguns produtos existiam concorrência, mas muitos outros não, né? Então, isso é uma pergunta que ela faz total diferença, né? Tu analisar os concorrentes, tu poder fazer, enfim, essa reflexão, né? Ela faz toda a diferença. E outra coisa que tu falou que eu acho que é bem bacana, a questão da constância, né? Eu estava vendo agora há pouco de tarde, o Arthur Bender, não sei se tu já ouviu falar, ele é um especialista em marca, um dos maiores aqui do Rio Grande do Sul e agora do Brasil também, ele está no Grupo Prima, ele tá bem conhecido. E ele comentava sobre isso, sobre constância. Não adianta uma hora a minha marca se comunicar de uma forma, a outra, ele deu até exemplo de uma loja, né? Uma hora eu estou torrando o preço, outra hora eu apareço lá bonitinho com uma campanha de Natal. Então tem que ter constância na tua mensagem, né? Então isso é muito importante. Uma dúvida uma dúvida não, mas uma pergunta, né? Assim, ok, vocês encontraram o propósito, né? Da Bom Princípio. Cara, e essa parte eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade de lidar com a equipe de marketing, né? E acompanhando, né? Claro que no dia a dia a gente sempre tem dificuldades, mas sempre acompanhando, vejo que sempre a tua equipe também compartilha muita coisa, vejo que o pessoal está sempre motivado, como também administrar bem essa equipe de marketing e manter ela direcionada para esse propósito, né? Não sei se deixei claro, mas, enfim, acho que tu entendeu, né? Eu tinha comentado contigo essa semana, era uma coisa que eu queria te perguntar. Essa aí eu diria que é a pergunta de milhões, Maurício. É a parte mais desafiadora, né? É a parte mais desafiadora, cara, dentro do processo. E eu digo que é mais desafiadora porque está cada vez mais desafiador. Tu fez um posicionamento legal assim na tua fala no início, né? Que é uma empresa com propósito, mas as pessoas têm o seu próprio, né, propósito. Elas têm os seus desejos, né? E conectar isso com o propósito do negócio é algo bastante desafiador. E eu lembro assim que quando eu comecei a trazer pessoas para a área de marketing e depois construir também essas equipes na área de gente e gestão, por exemplo, ajudei no processo de montar um time na área de gente e gestão. Uma das coisas que eu sempre perguntava quando eu conversava com as pessoas, Maurício, era: qual é o teu sonho? O que tu deseja? Isso não é no bate-papo ali para entender se a pessoa
se fazia sentido para a pessoa vir trabalhar conosco. Né? Eu pergunto isso, cara. Eu pergunto para a pessoa, qual é o teu sonho? O que que você deseja, né, para a tua vida, como sonho profissional, sonho pessoal, porque às vezes as pessoas têm, eu tenho um sonho de me tornar um gerente de marketing, mas eu também tenho o sonho de conhecer Paris, eu tenho os meus sonhos pessoais também, e o que que eu gosto de entender o que que as pessoas desejam para suas vidas e aí saber se a empresa pode fazer parte disso, né? Cara, se a empresa pode fazer parte da realização do sonho, e vou te dar um exemplo, tá? A gente trouxe agora há pouco uma pessoa para trabalhar na área de marketing. Ela é formada na área de marketing, ela trabalha já, tem uma experiência de 6 anos na área de marketing, que é a Andressa, que veio trabalhar com a gente como analista de marketing. E aí na entrevista eu perguntei para ela, né? E ela me disse assim, Marcelo, meu sonho, ela disse, até um pouco assim, será que eu falo ou não falo, né? Mas meu sonho profissional, Marcelo, é ser professora. E aí, eu vou contratar alguém que quer ser professora para a área de marketing? Cara, na hora me veio a resposta para ela. Bom, então, Andressa, aqui na Bom Princípio Alimentos nós temos a UniBPA. A UniBPA é uma universidade corporativa que a gente começou um trabalho intenso no início desse ano de colocar conteúdo para desenvolvimento das pessoas em todas as áreas, inclusive no marketing. Então, Andressa, acho que você vai poder nos ajudar muito, sendo talvez uma instrutora que vai desenvolver conteúdo para a gente dentro da UniBPA, ou seja, uma professora de marketing dentro da nossa instituição, né, a nossa universidade corporativa. Então, acho que eu tenho aí um início para ver, Andressa, se tu tem no teu desejo mesmo de ser professora, quem sabe aqui na Bom Princípio você vai poder dar os primeiros passos. Acho que é por aí, Maurício. É muito difícil da gente trazer alguém para cá e esse alguém não tiver nada de conexão de futuro com o negócio, porque ela vai estar aqui o tempo todo olhando para fora. Mas se ela estiver aqui entendendo que o tempo que ela está aqui, ela pode se desenvolver, ela pode se preparar, ela pode aprender, e isso fazer sentido para a realização dos sonhos dela, aí eu acho que a gente consegue fazer as pessoas estarem mais conectadas com a empresa. Acho que o grande segredo é fazer isso, sabe? O gestor, o líder, ou qual for o nome que se dê para alguém que tenha um time, ele tem que saber o que essas pessoas querem para suas vidas. Tá? E procurar fazer com que isso que as pessoas desejam tenha alguma conexão com o negócio. Porque a pessoa pode dizer, cara, meu sonho é conhecer a Europa. Cara, tu acredita, Maurício? A gente vai participar da nossa primeira feira internacional agora. Em outubro, a gente vai para a Alemanha participar da primeira feira internacional. Se eu tenho alguém na área de marketing que tem o sonho de conhecer a Europa, cara, vai para lá trabalhar e já dá uma voltinha pela Alemanha. Já faz o primeiro voo aí de atravessar o oceano, que vai ser um voo aí de pelo menos 9 horas, para já ver se gosta ou não. Mas vai a trabalho, não precisa nem gastar, né? Sim. Cara, esse eu acho que é o grande segredo. E talvez vai muito do desprendimento de um líder ou de um gestor de entender que isso não é fazer com que a pessoa se liberte do seu trabalho e daqui a pouco ela vai trabalhar em outro lugar, enfim. Não, acho que o grande segredo de manter uma pessoa engajada é conectar o sonho dela com o negócio, dar para ela todas as ferramentas para que ela possa aprender e se desenvolver, e se fizer sentido para ela continuar contigo, ela vai continuar. Mas, se ela vê que ela pode ir para outro lugar, no tempo que ela esteve contigo, ela deu o melhor para aprender. Acho que esse é o grande segredo de conectar pessoas com o negócio, mas é desafiador fazer, viu? Cara, meu Deus, essa tua fala agora do último minuto aí é sensacional, porque eu peguei também um período no mercado, né? Então, trabalhei em empresa, passei por muita entrevista e a nossa geração, a gente conseguiu ver uma transformação digital e também a gente conseguiu ver uma transformação comportamental das empresas com as pessoas, né? E isso aí que tu falou, faz todo sentido, né? Porque, cara,
A partir do momento que tu ajuda essa pessoa, que a empresa se torna um parceiro dessa pessoa, também para ajudar ela a conquistar os sonhos dela, faz sentido, né? E eu vejo muita dificuldade hoje. Tu deve ouvir também, né? Tu sai em qualquer lugar, hoje não consigo gente, não consigo pessoas e tal. Até ontem estávamos conversando com alguns amigos, assim, sem pretensão, e aí começamos a entrar, falar sobre negócios. Aí tinha dois que tinham empresa, mas tá difícil, não sei o quê. Eu disse, olha, pessoal, eu sei que é complicado, só que também vocês têm que pensar na valorização dessas pessoas, em como vocês estão conduzindo esses processos, como vocês estão apresentando a empresa, qual que é essa relação. Então, poxa, isso faz muito sentido. E a questão do desprendimento que tu falou, né? Tu deu um exemplo para nós agora de que se saísse, por exemplo, uma viagem para a Alemanha e tivesse a oportunidade de alguém de marketing, tu ia mandar a pessoa. Isso aí é o gesto de um líder, né? Imagina por quanto tempo tu vai conseguir ganhar essa pessoa, né? E não tem mais mesmo, né? Essa questão de a pessoa pode sair da minha empresa. Muita gente ainda pensa dessa forma, só que é um pensamento muito pequeno. A gente falou, se a pessoa quiser sair, ela vai sair. Então, o tempo que ela ficar comigo, que ela produza, que ela esteja feliz, né? Que ela consiga entregar o melhor para a empresa. Então, poxa, isso aí é espetacular. É uma relação assim que saudável, né? E no marketing eu vejo uma dificuldade ainda um pouco maior, porque o profissional de, enfim, marketing, publicidade, o designer, né, todas as áreas afins, ele tem muita oportunidade hoje, né? Então, para te conseguir alguém para trabalhar na tua empresa, cara, a dificuldade aumenta, sei lá, 10 vezes, né? Então, tu precisa mesmo ter toda uma cultura, né, uma forma de tratar, de sonhar junto com essa pessoa aí, porque senão tu não contrata ou a pessoa vai entrar e já vai pular fora, né, porque tem muita oportunidade. Mas, maravilha. Deixa eu ver aqui mais o que eu tinha anotado para nós trocar uma ideia. E me diz uma coisa, hoje, vou fazer uma pergunta de distribuição. Não sei se tu pode falar as porcentagens, mas para a gente ter uma ideia também, porque eu falei sobre orçamento de marketing em uma das primeiras lives. E o pessoal tem muita dúvida hoje, que porcentagem eu posso colocar no digital, quanto eu coloco também, né, numa mídia tradicional. Como é que é hoje esse mix de marketing de vocês? Vocês investem em TV, digital? Como é que vocês distribuem isso? O que vocês pensam para o futuro? Qual que é a visão de vocês? Deixa eu primeiro mandar um beijo para Keiter, que entrou aí agora há pouco, que é a minha mulher, né? E eu disse Opa, que eu ia estar hoje comigo, né? Só vou chegar mais tarde hoje, porque eu vou estar com o Maurício. E aí ela entra aqui para ver a gente. Eu acho muito legal isso. a Obrigado aí, minha, a Keiter. minha entrou logo abaixo. Que legal, cara. Muito As, bacana, cara. as duas Legal. entraram juntas. Que legal. Maurício, olha só, cara. Hoje a gente tem que primeiro, antes de fazer essa divisão, a gente tem que entender aonde faz mais sentido a gente estar, né? Aonde está o nosso consumidor. E aí, para Bom Princípio Alimentos, é muito desafiador. Porque assim como eu falei que a gente está presente em todos os momentos da vida das pessoas, né, com os nossos produtos, é muito desafiador porque a gente tem vários consumidores diferentes e shoppers diferentes também. Então, quando a gente vai fazer um plano de comunicação, um plano de mídia, a gente tem que entender, casar, né, essa comunicação com as ações que a empresa precisa fazer dentro do faturamento que ela deseja realizar. Então, eu não posso achar que eu vou fazer uma comunicação institucional e ela vai impactar todo mundo, porque um institucional talvez não funcione num veículo de comunicação específico, aonde eu vou ter talvez um público específico. Vou dar um exemplo, tá? A gente tem esse produto aqui, que é geleia gourmet. Geleia gourmet, cara, é um produto extremamente utilizado para quem faz
e gosta de churrasco. Quem é o público de churrasco? Quem é o shopper que está conectado com churrasco? Aonde eu vou comunicar com esse cara, né, com esse comprador do produto churrasco, para ele poder levar a geleia também? Será que é o mesmo produto ou o mesmo lugar que eu vou conectar a pessoa que compra a chinha? E aí eu vou ter que entender, nesses dois produtos, qual é o percentual de faturamento que eu desejo. Qual o impacto que esses produtos têm no meu faturamento. E eu entendendo isso, eu vou saber aonde eu comunico e como eu divido a minha verba. Se eu entendo que esse produto, geleia gourmet, precisa crescer porque o potencial desse produto é gigante e talvez esse ainda ele já está no teto de crescimento, talvez eu tenha que, mesmo esse produto representando menos do meu faturamento, investir mais aqui. Mesmo que esse hoje represente mais. Mas eu tenho que entender o futuro desejado para esses produtos também. Por que hoje a área de gestão estratégica ela está sendo desenvolvida cada vez mais dentro da Bom Princípio? Porque não é só investir onde eu estou vendendo, é investir aonde eu quero vender no futuro. Eu diria assim que de forma mais simples, tá? Do nosso investimento em publicidade, hoje a gente tem publicidade no digital, publicidade nos veículos tradicionais, né, no offline. Eu diria que hoje a gente tem 5% do nosso investimento, não, 5% não, mais 15% no digital e o restante nos demais veículos, tá? Então, porque hoje eu tenho um orgânico muito bom no meu digital, nas minhas redes sociais, mas eu cresço lá nas minhas redes sociais quase 2.000 seguidores por mês. Estou com um crescimento bem bacana. Só fazer um link. Bem bacana. Eu acompanhei, né, desde o início. Quando entrei hoje, vi 43 mil seguidores. Eu falei, caraca, que crescimento. Quando eu comecei aqui, Maurício, a gente tinha menos de 4.000 seguidores no Instagram. E hoje a gente está beirando aí os 50 mil, cara. Muito por isso, a gente vai encontrando o nicho e fazendo a comunicação correta para onde está o público, tá? E aí hoje eu tenho um investimento no digital, sim. Eu tenho investimento em influenciadores, que eu entendo que faça sentido. E aí eu tenho que entender aquele influenciador conectado com o meu calendário promocional, trade. Daí eu falo um pouquinho de trade, tá? Uhum. Porque no varejo eu preciso ter o meu calendário promocional sendo executado de forma correta, né? E aí eu vou ter, por exemplo, a gente passou aí, finalizou agora há pouco uma campanha de namorados que estava no PDV e tinha uma ação de sorteio de um cruzeiro para 2 pessoas, né? Nesse período de namorados. A gente teve uma campanha de Páscoa, a gente teve uma campanha de mães, a gente teve a campanha de Natal, que aconteceu no final do ano passado, mas agora a gente já está pensando na campanha do Natal desse ano, ou seja, a gente tem 3 meses para finalizar a campanha de Natal. E aí os investimentos vão ter que estar casados com influenciadores que façam sentido estarem comunicando naquele momento com a minha campanha que está no PDV. E aí vai ser investir no produto certo, no canal certo, na ação que está correndo no mercado, que o comercial está fazendo a execução comercial para atingir os números desejados pelo faturamento do negócio. Então a gente tem que fazer todo esse casamento, e aí eu volto para o matemarketing, né? Fazer a matemática das coisas, para que a gente possa dizer para a empresa, nesse mês nós estamos investindo somente no digital, porque nesse mês a gente está falando de creme de avelã, e creme de avelã está na mão da galera mais descolada, e essa galera está no digital, então esse mês a gente está investindo no digital. E aí faz sentido eu ter um discurso dizendo onde eu estou investindo, por que eu estou investindo e casar as outras atividades juntas, né? Calendário promocional no marketing, Maurício, é fantástico porque ele conecta todas as áreas, tá? Então eu diria assim, que para investir hoje eu preciso ter um calendário promocional muito bem desenhado. Quando a gente fala de varejo, cara, calendário promocional é uma ferramenta e tanto. E aí eu vou fazer um agradecimento para o Rubens Santana, que é um dos caras do trade aí mais
falados e badalados do Brasil. Ele deu aula para mim na SPM, eu conheço ele já há bastante tempo. O Rubens deu mentoria para a gente aqui na Bom Princípio sobre trade, e entendendo o calendário promocional, a gente consegue conectar o investimento adequado e correto naquilo que a gente precisa para converter resultado, tá? Porque não adianta a gente só estar muito bonitinho num programa de TV aí, mas isso não gerar resultado. Precisa gerar resultado. Comunicação em veículos e investimento precisa fazer aquilo que a gente mais deseja, giro de produtos no PDV. Perfeito. Aí, cara, tu vê a importância do profissional de marketing, né? Porque se a empresa não tem um profissional de marketing, né, um leigo, uma pessoa que não tem conhecimento de marketing, nunca vai fazer uma análise dessas, né? Cara, vocês colocam 15% em digital, né? A maioria das empresas, né, só que é muito do segmento, né, de analisar quem que é o meu cliente, onde ele está, qual que é o comportamento dele, né, o que vale mais a pena eu fazer, vale mais a pena trabalhar com influenciadores, trabalhar tradicional, e olha o crescimento que vocês estão tendo no digital, com as ações, né, sem investir um valor no digital. É sensacional, cara, é isso aí. Esse é o poder do estrategista de marketing, né, isso que faz toda a diferença. Muito bom. Marcelo, para a gente ir se encaminhando para o final, aí já foi 45 minutos, eu tenho que tocar num assunto, não sei se tu gostou ou não, mas eu sei que tu gosta muito de carro, né? Eu acompanho aí teu Instagram. Sim. E eu queria pedir se tu chegou a ver eu acho que é a propaganda, agora a última que teve, o vídeo foi da Volkswagen? Sim, foi da Volkswagen. Cara, eu achei muito legal, muito bacana. Não sei qual que é a tua visão sobre, mas essa conexão do passado com o futuro, eu achei muito bacana o que eles fizeram. Eu diria assim, Maurício, marketing, uma parte do marketing, né? A parte que as pessoas veem, que é uma campanha publicitária como essa que foi feita pela Volkswagen. A Volkswagen já fez outras campanhas no passado que não deram tão certo quanto essa. Um profissional da área do marketing, quando ele vai para a parte publicitária e ele direciona a execução, ele precisa saber qual a história que ele quer contar para chegar na mensagem que ele quer passar. Acho que antes de mais nada, antes de pensar numa ação bacana, antes de pensar numa solução que seja legal, isso eu aprendi com um professor meu lá na SPM, o Ricardo Soletti. Ele me disse uma coisa uma vez numa aula, e ele ficou martelando isso depois bastante ao longo do semestre. Ele disse, cara, antes de tu fazer uma ação legal, entende bem o que o teu consumidor, né, o consumidor do teu cliente realmente precisa, realmente quer. É ele o teu objetivo, né? Não é foco no cliente, é foco do cliente. Tu tem que entender o que o teu cliente quer, como ele quer ser impactado. E não trabalhar no foco no cliente, que é oferecer para ele um produto legal. Tu tem que entender qual é a história que conecta ele com o produto. Qual é o sentimento, qual é a lembrança que ele vai ter. Essa campanha da Volkswagen está fazendo as pessoas conectarem com memórias afetivas, cara. Tá tocando assim em pontos, na música, nas personalidades, nos modelos de carro, por onde passam os carros. Cara, é muito difícil que alguém assista e não se conecte em algum momento com alguma das mensagens que é passada ali. Talvez a Volkswagen, que é um pouquinho daquilo que a Bom Princípio tem, que é presente em todos os momentos da vida das pessoas, mas através do carro, que faz as pessoas terem histórias, né? Então, contar história dentro do marketing é fundamental, e aí a gente tem no nosso Instagram, se tu procurar, ou no nosso YouTube, você vai ver lá que a gente tem uma campanha que a gente fez ano passado, que é o sabor de uma vida inteira desde o princípio. E o sabor de uma vida inteira desde o princípio
conta as histórias de pessoas que estão aqui na Bom Princípio e conta a história delas aqui desde o princípio delas conosco. Né? Como elas se conectaram com a empresa, por que elas estão aqui há tanto tempo. Tem pessoas que estão aqui no seu primeiro emprego e estão felizes, fazendo o que gostam, entendendo por que fazem o que fazem. Acho que o grande segredo de uma comunicação ou de uma campanha publicitária está em estar no foco do cliente. Aí a gente vai, foco do consumidor, foco do shopper, é entender o que ele está olhando, né? E oferecer para ele algo que realmente conecte ele de forma emocional com a marca, com o produto, com a história que a gente conta. Essa sacada da Volkswagen, eu gosto de carro, mas Volkswagen não é aquele carro que mais me atrai. No entanto, quando eu olho para aquelas histórias, eu lembro que eu já tive uma Kombi. Lá no início das minhas atividades, eu tive uma Kombi. E aí eu lembrei da minha Kombi, cara. E aí eu disse, Volkswagen, tu não é o meu sonho de consumo, cara, mas você faz parte da minha história. Eu, com 18 anos, tinha uma Kombi, cara. E eu usava para fazer entregas, era muito legal. Mas até deu vontade de saber onde é que anda a minha Kombi, cara. Olha que loucura. Que loucura, né, cara? Olha só o que né, gerou, né? Ah, cara, não, perfeito. Acho que a gente fecha com chave de ouro essa análise sobre o vídeo. Eu sabia que tu ia fazer uma análise muito boa, porque tu é apaixonado por carro e foi feliz mesmo nisso, sabe? Sobre as histórias, sobre fazer essa conexão com o foco do cliente, né? Eu ando lendo muito, né? E conversando bastante com o pessoal. Sempre falo para profissionais também que estão começando que não dá às vezes para criar coisas ou ter ideias baseado na nossa cabeça só, entendeu? A gente tem que entender o cliente, como ele pensa, né? Como a gente faz essa conexão com ele. A gente tem que ir um pouco mais a fundo, né? Não adianta só desenhar a persona lá, fazer aquela descrição básica. Isso aí não funciona, né? Tu tem que aprofundar um pouquinho mais para poder criar essa conexão verdadeira. Né? Se eu fizesse isso, Maurício, com os meus desejos, por exemplo, né? Eu gosto de carro, você sabe disso, né? E sou colorado. Imagina, cara, eu ia pensar em fazer, nossa, vamos fazer campanha com as pessoas dirigindo, segurando um pote de chimia, vestidas de vermelho. Nossa, cara, muito legal o tempo todo. Isso, cara, as pessoas iam olhar para aquilo né? Cara, eu tenho que entender, eu tenho que ter repertório, profissionais de marketing, cara. É muito importante ter repertório, né? A gente ouvir as músicas que a gente não gosta, mas que o meu cliente, provavelmente o público dele vai gostar. Eu assisti um jogo de um time que eu não gosto, porque tem boa parte do público, do meu público que gosta daquele time, talvez eu possa fazer uma ação com eles. É eu entender estilos de vida que eu não gosto, né, mas que pro meu dia a dia eu preciso entender, porque eu vou vender ou posicionar a minha marca e os meus produtos para esse público que gosta disso. E eu tenho que ter respeito por isso. Eu sempre brinco assim, todo dia de manhã, quando eu saio de casa e boto o pé do portão para fora da minha casa, eu sempre penso, agora eu estou no mundo com 8 bilhões de pessoas. Agora, quando eu voltar para casa, eu volto para dentro de um mundo que tem 3 pessoas. Aí é um pouco menos, aí talvez os meus gostos façam mais sentido, ali eu posso ter um pouquinho mais. E eu que sou casado, né? Não sei se tu é casado, né, Maurício? Mas a gente que é casado. Daqui a pouco. A gente tem. Daqui a pouquinho tu vai estar casado, né? Mas quem é casado tem um pouquinho de liberdade assim, dentro de casa, né? Porque a gente não tem a autoridade máxima dentro de casa, já vou te avisando, tá? Mas a gente tem um pouquinho mais de voz ali dentro de casa. Mas do portão para fora, cara, é o que as pessoas querem. E nós, como profissionais de marketing, a gente está aqui para servir essas pessoas.
com o nosso conhecimento, e aí o conhecimento do profissional de marketing é a análise, é o entendimento, é a valorização do gosto das pessoas, daquilo que faz sentido para o negócio. A Bom Princípio Alimentos, ela começou fazendo chimia. E, cara, a gente agora está enviando chimia com rótulos em inglês. A chimia do mundo vai ser a chimia da Bom Princípio. Eu brinco aqui com o pessoal. Mas no início a galera olhava para a chimia como algo que era mais simples. Mas a chimia está indo para o mundo e está levando a Bom Princípio cada vez mais para fora do país. Para nós, gaúchos, chimia parece uma coisa tão comum. Mas pessoas fora daqui desejam esse produto. Se eu olhar para aquilo que eu acho, eu vou pensar, cara, precisamos desenvolver um produto revolucionário. Mas talvez a gente tenha algo que as pessoas desejam, mas não estão tendo a oportunidade de comprar. E como profissionais de marketing, a gente pode ter, a gente deve ter, a gente precisa fazer esse exercício de posicionar aquilo que as pessoas, né, desejam comprar dentro das empresas que a gente trabalha. Acho que essa é a grande... Se o profissional de marketing entender isso, Maurício, ele vai fazer grandes coisas independente da área que ele atuar, independente do produto que ele estiver posicionando no mercado, independente da história que a empresa dele representa. Porque ele tem que fazer valer aquilo que é a essência do negócio. E a essência de um negócio que não foi criado por nós. Se nós abrirmos um negócio, aí sim a gente vai contar nossas histórias, a gente vai querer levar aquilo que a gente quer, mas quando a gente está dentro de uma empresa, a gente tem que respeitar a história dessa empresa e das pessoas que fizeram esse negócio e valorizar o produto que elas fazem. Esse é o grande segredo, é a forma que eu trabalho todos os dias. Tá? Perfeito, perfeito. Bom, então vamos encerrando hoje por aqui nosso bate-papo. Dava para ficar mais uma hora bem tranquilo, né? Dá vontade, né? Tá, Dá vontade. conversa começa a fluir, né? Então, mas foi uma hora muito bem aproveitada. Para quem acompanhou nós aí, muito obrigado. Para quem vai assistir também, com certeza vai aprender muito aí. Essa noite aí a gente conseguiu vários insights com o Marcelo, falamos sobre vários assuntos do marketing, né? Então, profissionais de marketing, empresas, vão poder assistir isso e também ter uma inspiração, entender um pouquinho mais. Gostaria de te agradecer, Marcelo, tua disponibilidade, teu tempo aí, compartilhar com nós um pouco do teu conhecimento. Eu acho que depois dessa a gente vai ter que fazer mais uma, né? Porque provavelmente vamos ter mais assunto aí, mas mais adiante aí a gente conversa de novo. Por enquanto, só agradecer, muito obrigado mesmo. É muito importante, porque eu sempre falo para o pessoal, como nós, mesmo quando a gente tem alguma dificuldade, a gente vai para a internet e vê algum especialista falando, né, sobre determinado assunto e a gente consegue a solução, ou consegue aquela chama ali para solucionar algum problema, as pessoas também vêm aqui, né, em busca de alguma coisa, de entender alguma dificuldade que elas têm no dia a dia com marketing, e aí elas conseguem clarear um pouco, né, a mente. E são negócios, é um ciclo, falei todas as lives, mas falo de novo, né, é um ciclo virtuoso, né, essa troca de conhecimento. Então, muito obrigado aí, e vida longa aí a Bom Princípio e o teu trabalho. Legal. Muito obrigado, tá, Maurício? Mais uma vez, obrigado mesmo pelo convite e fico super à disposição aí para, como eu falei, né? Se você quiser vir conhecer a Bom Princípio, eu te conto a história desse lugar aí aqui, presencial, você vai poder degustar os nossos produtos aqui também, porque a gente faz um momento bacana para os nossos visitantes. E é isso, cara. Estou disponível sempre, a gente tem um monte de coisa para falar sempre sobre marketing, é uma coisa que dá para notar, eu acho um pouquinho, né, que eu gosto desse assunto e de conectar todas as áreas, né? Então fica à vontade, tá? Se quiser me chamar para a gente bater um papo de novo, estou à disposição. E se quiser vir nos visitar, a casa está aberta, tá bom? Com certeza vou passar aí para para conhecer um pouquinho a empresa. Eu estou acompanhando a história desde o início, né? A gente tem essa conexão, eu vi que tu tinha começado a trabalhar lá, e aí estou acompanhando a Bom Princípio desde que tu entrou aí, tá bem bacana mesmo. Então, é bom conhecer as empresas, né? Para a gente poder entender um pouquinho mais,
sempre que eu começo uma consultoria, eu fico um determinado tempo dentro da empresa para poder entender, né? Eu acho que quando a gente passa por toda a empresa, passa pela produção, pelos departamentos, conversa com as pessoas, isso faz uma diferença enorme para fazer qualquer trabalho, né? Então, eu acho que faz bastante diferença. Marcelo, obrigado, uma boa noite e um abraço aí. Foi um prazer, tá? Tá bem. Um abraço, tá, Maurício? Prazer meu. Até Valeu. mais. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau.